Oi, 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 sempre viva com Totó. Gente, hoje nós vamos dar uma geral em tudo aquilo que a gente já falou, que a gente já postou, que vocês já ouviram no primeiro vídeo, no segundo. Então nós vamos hoje, como é que a gente lida com toda essa situação? Lembra, a pessoa lá que pensa demais, que corrói pensamento, que se preocupa demais, que tenta controlar o outro, na verdade, ela está gerando uma bela frustração para si mesma, ela está gerando um belo problema para si, né? Por quê? Porque eu penso, ao invés de deixar o outro pensar, eu estou pensando pelo outro, porque o outro não pensa, entendeu? Eu estou controlando o outro, porque o outro não vai fazer do jeito que eu quero. Eu resolvo fazer tudo do meu jeito, eu assumo uma batelada de compromisso, porque eu tenho certeza que o outro não dá conta, eu vou ficar com raiva, vou ficar brava porque o outro não fez. Então lembra de tudo que a gente conversou, que isso afeta o estômago, que dá gastrite, dá hérnia de hiato, dá um monte de problema, dá refluxo, enfim, dá um monte de coisa no corpo que já foi dita. E aí, o que a gente pensa? Tá bom, e aí, Totó, como é que eu lido com tudo isso, né? Como é que você lida com isso? Antes de começar, propriamente dito, como é que você lida com isso, eu quero fazer uma colocação. Você acha que você se comunica bem? Você tem certeza disso? Você acha que você consegue conversar interagindo gostoso? Porque uma pessoa, entenda bem, uma pessoa que domina, uma pessoa que pensa demais, eu já pensei em tudo, então você tem que me obedecer. Você tem que fazer do jeito que eu acho que eu quero que você faça, porque isso dá certo. Agora, olha só, a comunicação real de todos nós depende das nossas necessidades. Então, que necessidade é essa? Eu tenho necessidade de controlar a casa, eu tenho necessidade de estar tudo organizado, eu tenho necessidade dos meus horários para tudo caber naquele horário nas minhas coisas, eu tenho necessidade de manter a união familiar. Enfim, cada um tem suas necessidades. Tudo, guarde isso para a vida. Tudo na vida que você faz é mediante a uma necessidade. Se eu tomo água, porque eu tenho sede. Se eu vou dormir, estou com sono, é porque eu preciso dormir. É uma necessidade de descansar. Tudo que a gente faz tem uma necessidade por trás disso. Agora, numa conversa, você atende a necessidade do outro ou você atende a sua necessidade? Porque se eu acho, vamos pegar, Totó, estou super preocupada, me irrita, tenho má digestão, o outro não faz o que eu estou falando. Mas o que você está falando é necessidade sua e não é necessidade do outro. Aí começa, existe uma comunicação entre você ou você está mandando o outro fazer pela sua necessidade? Então, a gente começa assim. Como é que você pode melhorar esse jeito? Aprendendo a escutar o que o outro tem a dizer. O menino fala assim: ah, não fiz tarefa, não consegui, não entendi. Como você não fez tarefa? Eu trabalhei o dia inteiro, você não fez tarefa? Eu estou exausto. Você vai descarregar na criança. Agora, você perguntou, por que você não fez? Você está com dificuldade do quê? O que você não entendeu, meu filho? O que aconteceu que você não conseguiu fazer essa tarefa? E quando a pessoa está falando, você precisa aprender a escutar. Como? Já te falo. Aí você fala, marido não foi no banco, tinha que ir no banco, não foi no cartório assinar o papel que tinha que assinar. Aí você fala, poxa, você não fez nada do que ele era para ter feito. É a controladora, né? Lembra? Que a maioria é controladora, preocupada com tudo e pensa demais. Não acredita, eu fiz isso, você não fez absolutamente nada. Qual a necessidade do outro? Será que a necessidade naquela hora era ir até o cartório? Era ter ido até o banco fazer isso ou aquilo?
ou ele tinha outra necessidade, ou ele tinha uma dificuldade, ou tem uma dificuldade de conversar com o moço do cartório. Então, a gente, quando dá uma ordem, quando fala agressivo, quando manda o outro, quando isso é fervendo dentro da gente, o outro nunca vai atender a sua própria necessidade. Então, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, a gente precisa conversar. Aprender a se comunicar. E o primeiro passo, lembra? Escutar. Agora, vamos lá. Quando eu escuto, eu imponho alguma coisa? Nananina, não. Quando eu escuto, eu tenho que ter uma escuta ativa, eu tenho que entender o que o outro está me relatando. E o porquê que ele não fez aquilo, para que eu possa ajudá-lo, não suprir a minha necessidade. Se você continuar suprindo só a sua necessidade, vai ter problema sério, aí vai ter um câncer de estômago, do intestino, porque o corpo não vai absorver. Não é trabalho seu, você está mandando o outro, está irritado com o outro. Então, você tem que primeiro aprender a ouvir. Quando você ouvir, aí você fala, então você está me dizendo isso, porque você sente isso, você pensa desse jeito. E quando a pessoa fala, eu penso assim, se você falar, mas isso é errado, você está fazendo o quê? Já está bloqueando a mensagem que ele está te dando. Você está ajudando a si mesma? Não. Você está fazendo o outro repetir a mesma história e você também. Então você precisa entender que o outro tem as próprias necessidades. Por que eu estou batendo na necessidade? Porque é isso que eu quero que vocês entendam. Então aí o outro fala, por isso, né? Então quando você para, ouve, analisa e entende o outro, a conversa é uma compreensão. Então todo mundo que domina, pensa demais, controla demais, que é estômago, baço, pâncreas, que é todo esse movimento que a gente falou esses 2 vídeos atrás, a pessoa precisa aprender a se controlar e aprender a ouvir o outro e entender que ele precisa suprir a necessidade do outro para que o outro esteja inteiro para fazer talvez o que você acha, mas do jeito dele. Que senão você morre aí estressadíssima e o outro não vai mudar nunca e nem vai ser culpado da sua morte. Sabe por quê? Porque ele não é culpado de você ser assim. É isso que a gente tem que entender. Então, quando eu falo assim, olha, isso serviu, né, para você aprender, você fez errado, ferrou todo mundo, tarará, eu estou acusando. A gente não acusa, a gente não julga, a gente não acusa, não discrimina e não impõe. A gente precisa compreender. Então, quando você começa a compreender uma situação, você começa, a gente está despencando a água, o barulhão. Quando você começa a compreender, você começa a entender o que o outro está sentindo. Você começa a entender o que está acontecendo. Você sai de você e começa a entender o outro. E isso começa a aliviar o peso que você carrega. Porque a raiva que você fica do outro não fazer o que você gostaria que ele fizesse, só corrói você. O outro não tá nem aí. E aí a gente sem querer fala, e a culpa de eu não ter acabado isso é sua, que você não me ajudou. Porque você deixou de fazer isso. Não, pode até ser, mas não é. A culpa é sua de delegar uma coisa que o outro não é capaz, que você que é capaz, não o outro. E para a gente viver em harmonia, a gente precisa saber se comunicar. Não é impor, não é determinar aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho que escutar o outro. Eu tenho que entender o que o outro está fazendo. Eu tenho que entender o porquê que o outro está judiando dele mesmo. Então, vou dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil para entender isso.
Tem uma pessoa passando, correndo aqui na frente de carro todo dia, passa cantando pneu. E aí passa lá. Aí eu falo, não, merece uma multa mesmo, né? Tá errado, vai matar alguém, vai ter isso, vai aquilo. Tá, realmente ele não pode andar correndo, ele tem que respeitar a faixa, tem que andar no limite. Só que aí eu vou conversar com a pessoa que estava correndo. Nossa, você corre? Ah, adoro. Mas por que você corre? Ah, desde pequenininho meu pai corria comigo. Nossa, seu pai tá bem? Não, meu pai morreu. Por que seu pai morreu? De acidente de trânsito. Aí cai a ficha dele. Nossa, meu pai morreu de acidente de trânsito. Aí você fala, o pai morreu por excesso de velocidade, por acidente de trânsito. Ele só está repetindo aquilo para lembrar do pai, de como era bom ter um pai. E está repetindo, ele nem lembra que o pai morreu naquele... Agora, quando eu pergunto, que falo, pai morreu de acidente, e você vai querer morrer igual ao seu pai? Nossa, não. Então a gente tem que compreender o que está acontecendo com o outro para depois condenar e criticar. Senão, a gente só fica mandando, esgotando e não tem uma compreensão clara do que está acontecendo. Então, todos nós que temos a mania de controlar o outro, de pensar demais, de corroer demais, de se preocupar demais, se eu não entender o que está acontecendo lá, eu morro louca. Agora, quando eu entendo, eu vou começar a mudar a minha visão de vida. E o que eu quero que vocês mudem é a visão de vida. Sair da mesmice que sempre fez. Aí eu sempre fui assim. Quer morrer assim, morre. Mas não culpa ninguém. Agora, eu sempre fui assim. Você pode mudar para não ficar doente. Então é esse movimento de mudar a visão de vida que a gente está passando esses vídeos para você observar você cuidar da sua vida física, mental, emocional e espiritual. Você cuidar da sua leveza, do prazer de estar vivendo. Porque você só vai ter prazer quando eu compreendo o que o outro está fazendo. Aí eu falo assim, aquele moço corria, coitado, ele lembrava do pai correndo. Hoje ele está lá andando a 20 km por hora, porque ele entendeu que o pai morreu de acidente e que aquilo não era bom. Mas ele não estava pensando nisso, ele só estava lembrando um momento bom que estava com o pai. E a gente condena. Agora, você acha que uma multa corrige essa emoção? Não. Corrige o erro físico, social ali. Mas não corrige a pessoa. É isso que eu quero. Eu dei esse exemplo para entender, claro, que muitas vezes a gente mandando na casa em filho, marido e secretária alguma coisa, não é o papel, a gente tem que ensinar e compreender, porque quando eu compreendo, a leveza é minha. Quando eu entendo, eu fico aliviada. Quando eu percebo o que está acontecendo, eu fico aliviada. E a comunicação, vou falar muito claro, eu até vou pôr numa porcentagem, acho que 99% das pessoas não se comunicam. Elas impõem. Elas não conversam, nem entre família. Elas condenam, criticam e não entendem. Então, a gente precisa, e hoje o celular faz piorar toda essa situação. Eu quero que vocês aprendam a se curarem. E para isso, vocês precisam entrar num processo de compreensão, de entendimento do outro e de si mesmo. Isso é que vai ajudar a curar o seu refluxo, curar algumas dores de cabeça, curar mal-estar, curar irritabilidade, curar estômago, curar pâncreas, curar digestão. Não vou falar nenhuma doença, não é isso que eu quero. Mas vai curar esse processo, porque você vai entender. Quando você entende, o seu corpo fica em harmonia. O seu corpo, ele tem um equilíbrio. E esse equilíbrio é o que gera saúde mental, saúde física e saúde no sentido geral de saúde. Isso é saúde. O que vocês procuram, vou me embelezar, vou fazer ginástica, que é também uma saúde,
é uma busca de ter paz, de estar bem. E você só vai ficar bem quando você muda a sua visão de mundo. Pense nisso com amor e carinho. Gente, eu vou dar um alerta aqui. Próxima semana, na sexta-feira, né, Alex? Às 8 horas, nós vamos estar ao vivo para eu responder perguntas, dúvidas, questionamento, posicionamento. Eu quero que vocês perguntem. Para quê? Para que vocês tenham entendimento do que está havendo com vocês. Então, a cada bloquinho, que essa vez foi estômago, baço e pâncreas, que foi o físico, a personalidade, e agora eu estou dando uma geral como melhorar isso, eu quero que vocês perguntem, o que mais eu faço? O que eu posso fazer para complementar isso? O que você tem para me orientar? Combinado? Na sexta-feira, às 8 horas, né, Alex? Às 8 horas a gente vai estar ao vivo respondendo aos seus questionamentos, suas perguntas. Combinado? Certo? Grande beijo!